Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu não tô conseguindo me maquiar, não tô conseguindo ir na piscina, enfim, tá uma confusão aqui em casa. E aí, mas eu tô hoje fazendo vídeo para divulgar para vocês, porque no dia 23 de fevereiro eu oficializei as denúncias, né, do médico que prescrevia o que criou o kit hidroxicloroquina, o kit Covid no Brasil e fazia testes na população e disparava notícias para todos os médicos no Brasil falando que a vacina era desnecessária. Primeiro falando que a doença não existia, né? Tive que fazer uma movimentação para trazer o teste do Covid de Brasília para Pomerode, né? Não era nem de Santa Catarina, né? Na verdade, eu tive que eu era servidora do Ministério da Saúde e eu trabalhei com Padilha e eu vi que não estava certo. Então eu comecei a acompanhar algumas notícias do Ministério da Saúde e para conseguir trazer os testes de Brasília para Pomerode. Porque também, né, o Padilha pode falar, uma coisa que a gente fez há 10 anos atrás, a gente introduziu os testes rápidos no Brasil. Os testes rápidos a Anvisa já tinha comprado, o Ministério da Saúde já tinha, a gente queria colocar à disposição na rede pública e a gente estava enfrentando várias barreiras, principalmente de pessoas de direita, né, que eu não sei por que isso acontece, que eram contra a distribuição dos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, principalmente lá em Santa Catarina. Então eu fazia esse movimento, né, de criar a demanda e o Padilha e a equipe lá do Ministério da Saúde fazia esse movimento de colocar à disposição a demanda. Então, quando eu tava com o hoje, eu fiz a mesma coisa. Eu vi que deu essa confusão lá e eu sabia que tinha pessoa que tinha Covid. E aí, quando o menino confirmou que podia fazer o teste, meu amigo de infância, uma pessoa confiável, ele falou: Kátia, eu quero fazer o teste porque eu vim de Dubai, eu acho que eu tenho a doença e eu acho que eu posso morrer porque tá morrendo todo mundo lá na Europa. Eu falei: não, mas vai lá amanhã na unidade de saúde que a gente faz o teste. Ele foi lá fazer o teste. O médico, o Dr. Omar Mani, disse que não, que ele não tinha doença, que era apenas uma gripe. O médico ficou meia hora com ele no consultório, fazendo uma lavagem cerebral no menino, para dizer que o menino não tinha Covid, que era só uma gripe. E o menino saiu do consultório, bateu lá na minha sala e falou: Kátia, eu confio mais em você do que no médico. E eu falei: o que você quer? Ele falou: eu quero fazer o teste. E aí ele falou: como é que você faz? Eu falei: você fica em casa que eu vou mandar trazer um teste pra você. E aí eu comecei a ligar lá pra Vigilância Epidemiológica, pra Vigilância do Estado de Saúde de Santa Catarina, pra solicitar o teste, pro teste vir pra fazer o teste. Aí eu já comecei a sofrer ameaças da Michaela Heimer, que era coordenadora de enfermagem, que falou que era mentira. Ela foi a primeira enfermeira de toda a prefeitura a falar que era mentira, que não tinha Covid. Quem disse que tem Covid na cidade? Daí eu falei assim, o doutor Omar Mani. Daí ela falou: não, ele não disse. Porque já era combinado entre eles que não tinha Covid, que Covid não ia existir em Pomerode. Aí eu fui obrigada. Eu falei: não, mas é eu que solicitei o teste. E aí ela falou assim: mas você acha que você é quem? Você acha que você manda aqui? Quem manda aqui sou eu, né? Uma discussão ali. É porque ela é cristã, daí você sabe que o pessoal que é cristão é complicado, né? Explicar a ciência pra gente que é cristã, principalmente, né, o pessoal que é mais leigo, é bem difícil. Aí eu trouxe o teste e eu vi ele fazendo o kit o kit Covid ele fazia. Era um kit Covid que era um acordo entre a Prefeitura Municipal de Pomerode, que era o prefeito Dr. Ércio Krieg, a secretária de saúde, que era Lígia Hefner, juntamente com a Michaela, juntamente com o diretor técnico, médico, que eu não me lembro agora o nome dele, mas ele participava também, o diretor técnico, médico, e eles combinaram todos, entre eles, de fazer esse kit hidroxicloroquina, que na prefeitura era puxado pelo médico Dr. Omar Mani, ele que fazia as experiências e prescrevia. Quem manipulava era a farmácia Sandrini,
E ainda tinha um outro médico da rede privada, que era o médico do hospital, putz, esqueci o nome, que era o... Não era o Dr. Paulo Krieger, não era. Ai, gente, vocês sabem no hospital quem que era, depois eu olho o nome dele. Eles combinaram e eles fizeram uma mega campanha em Pomerode, no estádio de Santa Catarina, para dizer que o kit de Covid funcionava, não precisava da vacina. E saíram prescrevendo essa medicação para todo mundo. A medicação, assim, ó, começou a dar a entender que eu era de esquerda, que era contra. E eu queria que isso não fosse dito. Eu não sou de esquerda, eu sou de direita, isso é verdade. Só que eu sou contra esse tipo de coisa. E aí eles distribuíram isso aí, começaram a fazer um monte de teste. A medicação é teratogênica. Ele prescreveu para várias mulheres grávidas. As mulheres grávidas que ele prescrevia, que eu, na minha unidade de saúde, eu chamava elas e falava, ó, essa medicação é teratogênica, o seu filho vai nascer com malformação congênita. E as meninas falaram, então eu quero falar com o médico de novo. Aí elas voltavam no consultório, falavam pra ele, e elas saíam com a receita e saíam convictas de que iam tomar. E eu falava, o que ele falou pra ti? Ele falou que não tem problema. Tudo bem. Então ele foi prescrever medicação teratogênica para gestante, para um monte de gente, né? Eu fiz todas as minhas orientações. Eu posso chamar essas pessoas e eu tenho certeza que essas pessoas vão confirmar o que eu tô falando, porque eu falei, né? Tomara que nada de ruim tenha acontecido com essas pessoas, não desejo mal a ninguém, mas infelizmente aconteceu. E várias outras doenças se estabeleceram na cidade por conta dessas medicações. Depois tive que fazer todo um movimento ainda, que infelizmente tive que entrar em contato com o Fábio Belloni Lavrati, depois de ter ficado 8 meses em cárcere privado, para poder transportar a vacina. Isso é bem triste falar aqui, né? Tive que entrar em contato com o abusador pra gente poder transportar a vacina pela Gol, né? Pra chegar lá em Santa Catarina, pra poder anunciar no jornal, pra poder receber esse treco. Esse cara tem que ser preso. Eu acho que um crime não anula outro crime, tá? Mas enfim, aí tudo isso quando terminou, quando eu consegui finalmente denunciar, a gente fez uma mega operação, né? Eu acho que eu denunciei pra Fiocruz junto com cópia pra Néger Telecom, e depois a gente fez essa denúncia pra polícia, né? Porque a nossa preocupação, ela era primeiramente poder pegar os registros e se assegurar onde essas pessoas estão, para que essas pessoas possam ser presas. E depois a gente fazer a denúncia oficial, né? Então por isso que a gente faz tudo ao contrário, né? Porque se a gente faz a denúncia e mostra, é óbvio que eles escondem as coisas e tal, e no fim não dá nada por nada. Então eu fiz uma denúncia anônima, né? Com cópia para a Néger Telecom, para registrar os fatos, para poder rastrear as pessoas, para poder verificar os e-mails, os telefones, né, e jogar drone em cima de todo mundo e toda essa coisa que a gente adora, né, e pegar sinal de celular, de quem liga, de quem não liga, desliga, liga, não liga, desliga, cópia, copia, cola e faz e desfaz, realmente para poder prender essas pessoas. E aí foi isso que aconteceu, que eu fiz no dia 23. E aí, enquanto eu tava fazendo esse negócio, dessas denúncias, me ocorreu esse fato de que eu sabia derrubar o Gemini e acabei derrubando o Gemini. E aí, na verdade, fiz várias coisas ao mesmo tempo e eu comecei a sofrer várias ameaças, né? Inclusive essa tentativa de homicídio, né? Eu acho que a pessoa fica muito focado que eu fui abusada sexualmente, né? Mas eu fui abusada sexualmente 3 vezes, né? Já. Então, eu meio que nem dou bola pra isso, mas eu acho que a última vez foi muito grave, né? Porque o homem tentou me matar. Que também eu já não dou tanta bola assim, porque lá em Santa Catarina eu fui
ameaçada de morte, a polícia sabe, né? De arma, né? 3 vezes também, né? Então, assim, tem essa história toda que a gente é contra o crime. Eu sou contra o crime também, mas eu não morri porque as pessoas que foram encomendadas pra me matar, elas me reconheciam, porque eu também trabalhei 4 anos como enfermeira para o complexo penitenciário em vários lugares e de maneira voluntária também, inclusive, dava aula em favela e tal. Então eu ajudei muitas pessoas do tráfico. Ajudei assim, né? Ajudei as crianças a escrever, ajudei as crianças a ler, ajudei as pessoas a conseguir emprego, essas coisas assim, né? E aí, quando eu fui encomendada para ser morta, essas pessoas lembravam de mim e não me matavam, né? E por isso que eu sobrevivi. Parece bem estranho, né? E aí, tá aí essa confusão toda aí, dessa história aí. E daí, depois que eu derrubei o Gemini, tá aí o Elon Musk me ligando, ontem ainda me ligou, porque a gente tá fazendo esse acordo aí, porque a gente não quer que tenha guerra, né? A história é totalmente espetacular. E agora eu não sei o que eu falo pro Elon Musk aí. Enfim. Bom, o importante é que eu denunciei o médico que criou kit hidroxicloroquina, né?